Alô, amigos assinantes, estamos começando o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, em HD, a melhor imagem da região. Vamos ao destaque de hoje. Olha, Dunga comandou o primeiro treino da seleção na China. Luxemburgo quer vitória do Flamengo para fugir da degola. Phelps é suspenso de competições pela Federação Americana. Parceria entre Fluminense e patrocinador está sendo discutida. A Argentina terá Messi e Di Maria contra o Brasil no sábado. Regis foi apresentado no Botafogo após ter jogado pelo clube. FIA quer mudar regras para a entrada do safety car. Isso depois do acidente terrível na última corrida. O Joel Santana faz mistério sobre o time do Vasco, que joga hoje. Tudo isso e muito mais aqui no seu Boletim de Esportes da Terceira Via TV. Sem 6 jogadores, o técnico Dunga comandou o primeiro treino da seleção brasileira num gramado em Pequim. A equipe com 2 goleiros e 17 atletas de linha trabalhou no Olympic Sports, estádio de nome pomposo, que não é utilizado desde as Olimpíadas realizadas na capital chinesa em 2008. O preparador de goleiros Tafarel castigou Jefferson e Rafael com chutes potentes. Bom sinal, já que o botafoguense demonstrou estar em boas condições para enfrentar a Argentina depois de lesionar o dedo mindinho da mão esquerda. Com isso, as chances de Marcelo Grau, do Grêmio, que havia sido chamado, são praticamente nulas. Convocado pelo técnico Dunga para os amistosos contra a Argentina e o Japão pela seleção brasileira, o volante Rômulo comemorou a oportunidade e ressaltou que não vai brincar em serviço. Segundo o Independente, de jogar ou não, ele vai dar o seu máximo nos treinamentos. Quer muito jogar, claro, mas vai respeitar o treinador, disse o jogador. Muita gente não sabe quem é esse jogador Rômulo. Ele estava jogando em Moscou. O grande rival do Brasil já está em solo chinês. Tendo Lionel Messi e Ángel Di Maria à frente, os jogadores da seleção argentina que atuam fora do país desembarcaram em Pequim, onde disputarão o Superclássico das Américas com o Brasil no próximo sábado. O treinador Gerardo Martino e a comissão técnica já haviam chegado na segunda-feira. O plantel argentino será complementado com os 3 elementos que jogam no futebol local, em função dos compromissos de suas equipes pelo campeonato nacional. O goleiro Agustin Marquezin, Fernando Gago e Leonel Bandioni são aguardados amanhã na capital chinesa. E o técnico Mano Menezes não deve começar 2015 no comando da equipe do Corinthians. Em entrevista, o presidente do Timão, Mário Gobi Filho, avisou que não vai propor um novo contrato ao treinador, já que seu mandato se encerra no início do ano. Futuro presidente do Alvinegro, que será eleito no dia 1º de fevereiro, deverá escolher um novo treinador. Sobre a possível contratação de Tite pelo candidato da situação, Roberto de Andrade, Gobi não opinou, mas avisou que montar a equipe técnica e a diretoria é realmente um direito inalienável do futuro presidente. O meia Paulo Henrique Ganso espera ganhar a oportunidade de defender uma seleção brasileira de Dunga desde a Copa do Mundo de 2010. Para as partidas contra a Argentina e Japão na Ásia, o técnico que sucedeu Luiz Felipe Scolari apostou em jogadores do São Paulo, mas não no camisa 10. Ganso disse que não ficou frustrado de maneira nenhuma e ainda desejou sucesso aos amigos e parceiros de meio campo convocados por Dunga, o volante Souza e o veterano Kaká. Apesar do aparente conformismo, Ganso ainda não perdeu as esperanças de voltar a defender a seleção brasileira.
O atacante Nilmar está cada vez mais próximo de fazer sua reestreia pelo Internacional. Ontem o jogador realizou trabalhos físicos com o restante dos companheiros em atividade no CT Parque Gigante. O treino foi para a equipe reserva e foi o primeiro em que Nilmar trabalhou junto com os colegas sem exercícios específicos ou em separado com a preparação física. Assim crescem as chances dele ficar à disposição do técnico Abel Braga para que a partida do próximo domingo contra o Fluminense no Beira-Rio, embora o clube evite dar um prazo oficial para o retorno do jogador. Depois da decepcionante derrota em casa para o São Paulo no último sábado, o Grêmio retornou aos trabalhos ontem. A atividade foi em campo reduzido. Luiz Felipe Scolari tem 3 desfalques para o jogo de amanhã contra o Sport na Arena. Todos são por convocação. Marcelo Grou, que defenderá a seleção brasileira principal, mas sem muita chance de jogar, além de Matheus Biteco e Luan, que jogarão pela seleção sub-21. E mesmo derrotado pelo Criciúma, o Atlético Mineiro continuou no G4 do Brasileirão, mas com os concorrentes muito próximos. O técnico Levir Coupe entende que o 4º lugar é uma boa posição para a equipe mineira, se as dificuldades do clube forem levadas em conta. Porém, o treinador avalia que o time poderia estar ainda melhor. Na quinta-feira, o Atlético Mineiro terá uma espécie de confronto direto contra o Fluminense, já que os cartolas têm 41 pontos no 7º lugar contra 43 do Galo, que fecha o G4. A vitória é considerada como fundamental para as pretensões alvinegras, enquanto que um revés pode tirar o clube da zona de classificação para a Libertadores. E a Federação Norte-Americana de Natação anunciou que o nadador Michael Phelps foi suspenso das competições no país por 6 meses, de novo, após violar o código de conduta da entidade ao ser pego dirigindo embriagado na semana passada. Além disso, o esportista está fora da delegação que irá competir no Campeonato Mundial de 2015 em Kazan, na Rússia. Apesar da sanção, o atleta poderá continuar treinando com sua equipe na cidade de Baltimore, mas não poderá participar de nenhum torneio organizado pela Federação Norte-Americana até o dia 6 de abril de 2015. Alvo de críticas e questionamentos após o grave acidente de Gilles Bianchi no GP do Japão, a FIA já admite adotar mudanças nas regras que determinaram a entrada do safety car quando há problemas. Na encharcada pista de Suzuka, o alemão Adrian Sutil perdeu o controle da Sauber na curva Dunlop e acertou em cheio a barreira de pneus. Um guindaste foi ao local para retirar o carro, mas o safety car não foi acionado. Na volta seguinte, o francês Gilles Bianchi passou reto na mesma curva e acabou colidindo com o trator. As imagens foram divulgadas inclusive na internet. Cena realmente chocante. Após o acidente, alguns pilotos e ex-pilotos, como Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, afirmaram que a presença do safety car logo após o acidente de Sutil poderia ter reduzido a possibilidade do acidente como o de Bianchi. Mania agora de jogador de futebol, de ex-jogador se candidatar em eleições, Vários no estado do Rio, Bebeto foi eleito, enfim, jogadores que já atuaram no Fluminense também. Agora no Rio Grande do Sul se candidataram e foram muito bem votados, não confirmo se foram eleitos ou não, o ex-goleiro Danley do Grêmio e o ex-atacante Mário Jardel. Vamos dar uma pausa no Boletim de Esporte da Terceira Via TV e já voltamos em alguns instantes.